A gente vai falar um pouquinho sobre a primavera, gente. A primavera chegou e a gente sempre pensa em flores nesse período, né? A gente quer ver flores por toda a parte, inclusive dentro de casa, nos jardins. E por isso, tradicionalmente, nessa época, o mercado de flores chega a expandir até 30%. E olha, o de jardinagem, inclusive, chega a expandir cerca de 25%. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Anote aí as dicas, hein? A chegada da primavera, que começou no último 22 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro, é o período em que a oferta de plantas e flores aumenta em até 30% no mercado de flores. Durante a estação, a expectativa é que o movimento de pessoas ligadas direta ou indiretamente ao setor aumente em 25%. A partir da hora que começa a chover, é a hora que o pessoal começa o plantio, né? Então tem bastante a procura. Esse ano já aumentou a procura por flores e por flores ornamentais e tal? Sim, está com um mês mais ou menos que aumentou a nossa procura. Tem uma expectativa boa para esse ano? Como é que é? Tomara, com as chuvas, né? A gente espera muita chuva para poder ter a procura pelos clientes, né? Sem chuva o cliente fica meio restrito, né? E acaba deixando para quando a chuva chegar. Primavera é ideal para reformar o jardim, o que aumenta a procura pelas chamadas forrações. A caixaria em geral é bem procurada. Isso, bem procurada, principalmente para a área externa. Eu amo flor, adoro essa estação do ano, acho incrível. Você vem sempre para cá buscar novas espécies, assim? Quando é que te inspira mais? Todas as vezes que eu tenho que fazer uma reforma, que eu quero reformar meu jardim, renovar as plantas, eu venho para o Ceasa, porque é perto e tem muitas variedades aqui, né? Eu adoro estar perto e poder descobrir novas plantas diferentes, assim. Inaugurado em 95, o mercado de flores, plantas ornamentais e acessórios da Ceasa Campinas tem 504 boxes e 240 permissionários que comercializam produtos de 70 municípios e outros países como Colômbia e Equador. Eu gosto de sempre estar inovando, e tem planta que não é perene, né? E as plantas que a gente tem que trocar eventualmente. Então eu aproveito a oportunidade para vir ver o que combina, o que eu sinto, né? A frequência, o que a planta está me passando. Então eu gosto de estar perto. E além da beleza explícita, também o amor pelas plantas vem pelo papel que elas exercem no ecossistema. Elas chamam pássaros, então é lindo. Os temperos se tornaram queridinhos e, além do sabor e da saúde, também dão um aroma todo especial aos ambientes. Após a pandemia que nós tivemos aqui no Brasil, o crescimento de temperos foi absurdo, tá? Digamos que cresceu uns 300 a 400%. Muitas pessoas vêm e compram, pessoas que vêm mensalmente, quero repor meu manjericão, quero repor minha cebolinha, e vão repondo em casa, né? Não tem agrotóxicos também, né? O ano inteiro, bastante procura, os temperos são muito bem procurados. Dá para cultivar em casa, né? Tranquilo? Dá para cultivar em casa, sim. E você já tem clientes que vêm aqui o ano inteiro, já na sua banca, para buscar os temperos? Sem dúvida, já são clientes cativos da gente aqui, né? Tem muitas empresas grandes também, tem empresas que fazem formatura, eventos, que usam muito nas ilhas de alimentação, colocar vasos de temperos. Sempre venho, porque aqui tem quase tudo que eu preciso, que a gente usa muito tempero fresco, né? Tanto para colocar nos pratos, quanto para decoração. Então eu venho aqui buscar vasinhos que eles têm umas coisas bem bonitas, bem frescas, então para mim é bem importante para poder a gente fazer uma entrega excelente dos alimentos que a gente entrega nos casamentos. O ano inteiro a gente precisa dele bem bonito e bem fresco. E você já sabe cultivar e tudo? Não, ainda não. Então, aproveita essa dica, Eliane. E quais os temperos que funcionam melhor agora na primavera, assim, se a pessoa quiser cultivar, Félix? Todos eles, tá? Todos eles, só tem que ter a delicadeza da pessoa colocar no sol, molhar diretamente na terra, não molhar a planta, assim, as folhas, tudo, porque chega a estragar. Mas todos eles dão a continuidade perfeita todo ano. Gente, com essas dicas aí dá para ter ervas, né, e hortaliças o ano todo em casa. Agora a gente vai falar sobre eleições. A gente lembra que no próximo domingo, né, as pessoas vão às ruas escolher os prefeitos, escolher
candidatos aí, escolher os vereadores. E claro, a TV Câmara Campinas prepara aí uma cobertura especial desse dia das eleições aqui em nossa cidade. E juízes eleitorais são responsáveis pelo pleito nos municípios e acumulam a função já exercida no Poder Judiciário. Eu conversei com o juiz eleitoral Luiz Antônio Alves Torrano, que explicou como é esse trabalho, acumulando aí as atividades de cada magistrado. O juizado eleitoral é considerado a instância da justiça eleitoral mais próxima de eleitoras, eleitores, candidatas e candidatos. Os juízes são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral da respectiva unidade da federação para presidir as zonas eleitorais. Embora a justiça eleitoral faça parte da justiça federal, o juiz eleitoral é exercido pelos juízes estaduais, juízes de direito estaduais. Então eu sou um juiz de direito concursado, juiz de direito estadual, titular da primeira vara de família e sucessões e diretor do fórum. Tem um rodízio, tanto na Justiça Eleitoral de primeiro grau, quanto no TRE, quanto no TSE, tem um rodízio de 2 em 2 anos muda o magistrado. Já as juntas eleitorais que presidem por ocasião dos pleitos são consideradas órgãos colegiados de primeira instância. Os juízes eleitorais de Campinas são os magistrados de primeira instância que durante um biênio acumulam a função de responsáveis por uma das 7 zonas eleitorais com as atribuições na cidade judiciária. Entre as competências atribuídas a juízes eleitorais estão cumprir e fazer cumprir as decisões e as determinações do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e dos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Antigamente, a Zona Mãe, que é a mais antiga, aqui em Campinas é a 33ª, ela era responsável, digamos assim, por todos os ângulos das eleições. Ela era responsável pelo registro de candidatos, ela era responsável por fiscalizar a propaganda eleitoral, ela era responsável pela prestação de contas. Hoje não. Hoje, por exemplo, registro de candidaturas, temos 2 zonas responsáveis, a 33 e a 275. Prestação de contas, outras 2 zonas. Campanha eleitoral, outras 2, e assim por diante. Sem prejuízo das funções normais que eu tenho na Justiça Eleitoral. Então, além de juiz da Justiça Estadual, além de juiz eleitoral, eu continuo titular e fazendo as audiências, tenho trabalho e etc., da primeira vara de família de sessões e também da diretoria do Fórum de Campinas. Nas eleições de 2024, a Zona 33 coordena o planejamento e a organização dos trabalhos, e a escolha é de acordo com o interesse do magistrado pela função. Abre-se, digamos assim, a inscrição para juiz estadual que quer ser juiz eleitoral da 33ª. De todos que se inscreverem, que ele não é obrigado, juiz estadual não é obrigado a ser juiz eleitoral. Ele se inscreve, como eu me inscrevi. Aquele que há mais tempo não é juiz eleitoral, galga o posto de juiz eleitoral. Todos os juízes foram juízes eleitorais de uma das 7 zonas de Campinas. Até que eu fiquei sendo o mais antigo. E me inscrevi para a 33ª e galguei, alcei esse cargo. E atenção, todas as unidades do Ministério Público do Trabalho no interior de São Paulo vão permanecer abertas nesse final de semana para o recebimento de denúncias de assédio eleitoral no trabalho. O objetivo é garantir o direito dos eleitores ao voto livre. No sábado, o plantão será realizado das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde e no domingo das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Em Campinas, a gente tem uma das 9 unidades do Ministério Público da 15ª região, em que terão procuradores e servidores disponíveis para atender o público. A sede aqui fica na rua Pedro Anderson, número 91, no Taquaral. E o telefone é o 19 3198-5200.
E ainda falando sobre serviço, gente, hoje é o último dia para que a juíza ou o juiz eleitoral designe horário e local para verificação da integridade e autenticidade dos sistemas transportador e o chamado G-Connect instalados nos microcomputadores no primeiro turno. Além disso, a partir de hoje, até o dia 8 de outubro, nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso ou presa ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude aí de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Apenas então nessas situações que nós teremos prisões neste período até o dia 8 de outubro, de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral e também a Constituição, que é aí para garantir o voto das pessoas. E o direito do uso da identidade de gênero no momento de votar é um dos avanços e desafios das pessoas trans em nosso país. Nas eleições, o nome social é exibido na tela da urna, permitindo assim que os eleitores sejam reconhecidos corretamente conforme a sua identidade de gênero. Chamar uma pessoa por um nome com o qual ela se identifica é garantir a ela o direito de existir no mundo. Significa reconhecimento, respeito e dignidade. É também através do nome que temos acesso aos direitos e deveres que fazem parte da cidadania, como o direito de votar. Desde 2018, eleitores podem solicitar o uso do nome social em processos eleitorais, promovendo respeito à identidade de gênero. Lívia é uma mulher trans que há 10 anos caminha vencendo barreiras e desafiando preconceitos. Conseguiu há pouco tempo seu primeiro documento com um nome que condiz com a sua verdadeira essência. Essa vai ser a primeira vez que eu vou voltar com meu nome social de documento. Estou aguardando o recebimento do meu título de eleitor, já com meu nome retificado, tudo certinho. Leva um certo tempo por causa das burocracias de alteração de documento. Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas pensam. Não é só ir lá e tirar a certidão de nascimento, tem todo um processo por trás e um gasto também. Mas, graças a Deus, no título é algo gratuito, que você pode fazer a alteração do nome depois que você tiver a retificação do seu documento, só que leva um tempo para chegar. Então, tá cadastrada a minha digital, já tá cadastrada com o meu nome mesmo, que já foi retificado, que é Lívia. Então, vai ser uma experiência nova, eu quero ver como que vai ser agora, chegando lá e colocando meu dedinho, aparecendo a minha foto. E o meu nome vai ser uma experiência, assim, única. Simone Boró é cientista política e exalta a importância de reconhecer e respeitar a identidade de gênero das pessoas trans, que enfrentam grandes desafios no acesso a serviços básicos, que são direitos fundamentais que todos devem desfrutar sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou violência, como base a plena garantia de seus direitos humanos, principalmente nos seus deveres sociais. Nessas eleições municipais de 2024, mais de 40 mil pessoas, mais ou menos, utilizam o nome social no título de eleitor, e isso significa também uma mudança no entendimento da nossa sociedade e também uma forma de não constrangimento, né, para esse eleitor e essa eleitora que está exercendo o direito de voto. Já reconhecida como uma mulher trans, retificada, com a documentação toda certa, nenhuma alteração, sendo aceita normalmente. Chegando, colocando meu dedinho, apresentando o documento com o nome lá, indo para a cabine, escolhendo o melhor candidato e tudo certo. Legal, né? Ter essa possibilidade de ser reconhecida com o nome social escolhido. Então, a gente aguarda aí essa eleição em que as pessoas cada vez mais podem exercer esse direito. E as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro. A média no país é de mais de 52%. Em Campinas, o número de eleitoras supera o percentual nacional. Dados das eleições municipais de 2024, divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, revelam que as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro, com mais de 81,8 milhões de eleitoras, o que equivale a 52,47% do total.
Os homens, por sua vez, totalizam mais de 74,1 milhões de eleitores, representando 47,51% do eleitorado. Em Campinas não é diferente. A cidade que tem o terceiro maior número de eleitores do estado de São Paulo, com 884.726 eleitores, o público feminino também é a maioria do pleito eleitoral. De acordo com o TSE, as mulheres representam aproximadamente 53% contra 47% de homens. O perfil do eleitorado de Campinas ele é bastante próximo do perfil do eleitorado nacional. Então, aqui no município de Campinas, a maioria são mulheres, cerca de 53,5%. São brancas, pessoas brancas. Elas possuem grau de instrução do ensino médio completo e são solteiros. Metade, desse eleitorado é composto pelas mulheres, e quando a gente olha a faixa etária, é mulheres de 40 a 44 anos, a maioria. E esse eleitorado feminino, ele é significativo, na maioria das vezes, para propor mudanças daquilo que está posto na política e por pedir maiores renovações e transformações dessa sociedade. A cientista política Simone Boró comentou que, pelo fato das mulheres serem o maior número do eleitorado campineiro, elas ganham mais legitimidade para cobrar as políticas públicas. Quando a gente olha para as mulheres, então, eu vejo que elas possuem, sim, essa legitimidade pelo fato de que quem está formulando essas leis são os homens, cujos interesses nem sempre podem atender aos interesses dessas mulheres. Então, eu acredito que essas mulheres é extremamente crucial nas eleições para estar demandando por novos projetos que atendam aos seus interesses, que possam, de fato, transformar a sociedade, mas também que possam modificar esse cenário na política. Essa gestora pública de 42 anos concorda com a cientista política na questão que as mulheres devam participar mais do processo político de modo geral, já que faz menos de 100 anos que a primeira mulher votou no Brasil. Em 1928, a professora Celina Guimarães Viana conseguiu o direito de ir às urnas na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Por sermos maioria, a gente ganha sim, mas a gente precisa mostrar mais, Mostrar mais a nossa cara, mostrar mais os nossos interesses políticos. O que eu vejo é que, infelizmente, muitas candidatas mulheres, elas só entram na política mais para fins de registro mesmo, para pontuação no caso dos partidos. Mas elas não entram mesmo com propostas e com viés mesmo de serem candidatas, Isso é muito ruim, porque isso faz com que realmente a gente tenha uma maioria dos candidatos e do público político dos homens, Isso nada contra os homens, mas assim, como nós somos a maioria, o ideal seria que a gente tivesse pelo menos uma paridade, Se não tivesse mais mulheres do que homens, mas pelo menos tivesse uma coisa quase que igual, já que nós somos a maioria. Mas seria muito interessante mesmo a gente poder cobrar mais. A gente já pode cobrar só por sermos eleitores, A gente já tem esse direito de cobrar, independente se é mulher ou se é homem. Mas por nós sermos mulheres, a gente deveria realmente expor mais o que a gente quer, dizer mais o que a gente não gosta, o que a gente pretende, as nossas propostas para a nossa cidade, para o nosso país, enfim. Olha, Campinas terá ônibus gratuito no primeiro turno das eleições, que será realizada no próximo domingo. A medida vale para o período das 6 horas da manhã até às 7 horas da noite, ou seja, 2 horas antes do início da votação e 2 horas após o fechamento dos portões. O decreto 23.584 de 2024, contendo a normativa, foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do município. Além da gratuidade no transporte público coletivo municipal, no dia das eleições também a frota de ônibus estará com 100% de operação e será a mesma quantidade de veículos disponíveis nos dias úteis durante o período de gratuidade, ou seja, nos dias úteis. A cidade tem atualmente 1.006 ônibus distribuídos em 237 linhas, ou seja, você fique atento que geralmente no domingo tem aquele horário especial, não, vai ser o mesmo horário dos dias da semana.
Instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021, conforme a Lei 14.208, a reunião de partidos em federações, como foi criada com o objetivo de permitir as legendas de atuarem de forma unificada em todo o país. Esta será a primeira eleição municipal com a participação das federações partidárias. Mas afinal, o que é coligação e o que é federação? Tem alguma diferença na hora do voto? Confira. Os eleitores que irão às urnas em outubro deste ano poderão escolher entre os candidatos que fazem parte tanto de coligações quanto de federações partidárias. Mas e na prática, o que isso quer dizer? A questão das coligações, na verdade, é uma figura que sempre existiu na vida política eleitoral do país, que são a junção de vários partidos com o único objetivo de disputar aquela eleição. O vereador ou o deputado se juntam, os partidos desses deputados e vereadores se juntam para disputar aquela eleição sem o compromisso de se manter nele durante o mandato. Já a federação, que é uma figura nova, ela exige que o partido faça um acordo entre eles, e esse acordo normalmente são acordos com partidos que têm a mesma ideologia. Isso significa que ela deve vigorar por pelo menos 4 anos, ou seja, é uma aliança que deve continuar após o período eleitoral. Eles não poderão se separar depois da eleição. No exercício do mandato, eles terão que trabalhar juntos, eles não vão poder se separar. Continuarão sendo os seus partidos, mas terão o comando dessa federação durante o mandato. A coligação permitia que só disputasse a eleição e depois cada um seguia o seu caminho. Então, a diferença básica entre uma e outra é que a federação exige um certo compromisso maior. Há que se registrar que esse partido vai continuar trabalhando, aí, dividindo, inclusive, as cotas de financiamento de campanha, uma porção de coisas que passam a funcionar como se fosse um partido só. A sublegenda, as coligações já são mais, era alguma coisa menos compromissada. Os partidos nem tanto eram tão ideológicos e se juntavam para disputar uma eleição dependendo da circunstância de cada cidade. Passou a eleição, termina o problema. Eles se dissipam cada um por seu lado. Na federação, não. A federação tem que continuar como se fosse um partido só durante os 4 anos do mandato. Atualmente, o Brasil conta com 3 federações partidárias que abrangem 7 partidos com validade até 2026. São elas: a Federação Brasil da Esperança, que conta com o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Verde. A Federação PSB Cidadania conta com o Partido da Social Democracia Brasileira e o Cidadania. E a Federação PSOL Rede oficializa a união do Partido Socialismo e Liberdade com a Rede Sustentabilidade. Mais informações sobre as eleições no site tre-sp.jus.br.